Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. As investigações sobre a morte da brasileira Rainéia Lima, atingida por tiros na Nicarágua. Em resposta ao assassinato da estudante de medicina e à repressão violenta da polícia aos protestos, o Brasil chamou de volta o embaixador do país na Nicarágua. O governo de Pernambuco vai pagar as despesas com o traslado do corpo da brasileira. A minha vida praticamente acabou agora. Eu sou minha filha, a única filha que eu tinha. Polícia da Grécia investiga se novos focos de incêndio teriam sido criminosos. Número de mortos chega a 80. Tite renova contrato com a CBF até a Copa de 2022. Cientistas italianos anunciam a descoberta de água líquida em Marte. Após suspeita de overdose, cantora Demi Lovato continua internada aqui em Los Angeles. O estado clínico dela é estável. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Em evento realizado hoje pelo jornal O Estado de São Paulo, o juiz Sérgio Moro falou sobre a Operação Lava Jato e sobre as polêmicas envolvendo o caso do ex-presidente Lula. O debate também teve a presença do promotor Marcelo Mendrone, do Ministério Público do Estado de São Paulo e do advogado Cláudio Maris de Oliveira. O juiz Sérgio Moro defendeu a prisão preventiva e também o início do cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Se existir uma situação em que justifique a prisão preventiva, não há dúvida. Claro que a prisão preventiva, a prisão antes do julgamento, ela tem que ser excepcional. Agora, para qualquer crime, se houver uma situação de risco de reiteração, né, da conduta delitiva, e, claro, desde que a prova seja muito robusta acerca da responsabilidade criminal, se pode antecipar a prisão, né, para proteger a sociedade. Quando questionado sobre os habeas corpus concedidos pelo Supremo Tribunal Federal, Moro se esquivou e preferiu não comentar. A questão das decisões do Supremo, eu vou pedir escusas, eu não me sinto confortável em fazer comentários, porque algumas dessas decisões têm relações a meus casos concretos. O juiz também não quis comentar o habeas corpus do ex-presidente Lula, concedido pelo desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Moro ironizou a polêmica envolvendo seu despacho no caso durante o período de férias. A imprensa vive questionando o juízo porque as férias são muito longas. Com alguma razão, de fato. Aí, quando o juiz trabalha nas férias, também criticam, é complicado. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, também participou do evento e defendeu a intervenção federal no Rio de Janeiro. Disse que ainda há um longo caminho a percorrer e classificou a ação dos militares como um copo meio cheio, meio vazio. É o copo meio cheio, meio vazio. Por quê? Porque é impossível se recuperar a desestruturação e a deterioração da segurança das polícias e, inclusive, dos órgãos de controle do Rio de Janeiro num espaço curto de tempo. Desculpe o lugar comum, mas o juiz Sérgio Moro é um ponto fora da curva. Na Lava Jato, finalmente apareceu alguém que aplica a lei contra a corrupção que graça no país há gerações, com parte da elite do poder do país. A elite podre, exaurindo os bolsos da população. A reação dos condenados e daqueles que devem e podem ser condenados chega a ser brutal. Mas com seus acertos e erros, a Lava Jato está ajudando a passar este Brasil a limpo. Merece todo o nosso apoio. O presidente Michel Temer já está em Joanesburgo, na África do Sul, onde participará da 10ª Cúpula dos BRICS. O encontro do grupo, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vai até a próxima sexta-feira. Um dos temas que devem ganhar destaque nas discussões é o protecionismo nas relações comerciais. A prática tem sido incentivada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Outro assunto na pauta é a questão da segurança mundial. São países diferentes e com situações econômicas muito diferentes. Até já criaram um banco sediado em Xangai, na China, estão agora ensaiando uma frente contra a guinada protecionista americana. Não dá para saber se alguma coisa de prático vai nascer dessa reunião, embora esse grupo heterogêneo de países promissores tenha o potencial de falar alto no mundo. E hoje mesmo o presidente Trump recebeu em Washington o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Pode ser piada, mas Trump e ele concordaram em trabalhar na diminuição das barreiras comerciais. Se isso for verdade, é uma notícia alvissareira. A presidente da República em exercício, ministra Carmen Lúcia, na verdade ela é presidente do Supremo, assinou um decreto que determina que as empresas que prestam serviços para o governo federal devem contratar presidiários e ex-detentos. O número de vagas vai depender da quantidade de funcionários. Para ter acesso ao benefício, os presos precisam ter cumprido pelo menos 1/6 da pena. As empresas se responsabilizarão pelo transporte, alimentação, equipamentos e remuneração. O objetivo do governo é reduzir a dificuldade que o ex-detento enfrenta para retornar ao mercado de trabalho. Olha, o decreto é meritório, mas polêmico. Sua constitucionalidade é duvidosa, obrigar empresas a garantir empregos. E como dar emprego a presos e ex-presos, quando no Brasil há milhões de desempregados que nunca delinquiram. O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, declarou durante uma entrevista que só a sua eleição pode livrar Lula da cadeia. A declaração foi dada à TV Difusora do Maranhão no dia 16 deste mês. Ciro Gomes acredita que a estratégia do PT de manter a candidatura de Lula à presidência permanecerá barrada pela lei da ficha limpa. E a ideia de indicar um substituto apenas no final da campanha é como apresentar um presidente por procuração. E para ele, não daria certo. Todo mundo político sabe que eles não vão deixar o Lula ser candidato. E isso faz a minha responsabilidade crescer muito, até para corrigir a carga. Você imagina se um caba desse outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga, botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. E, de novo, como uma tragédia, só resta eu. Ciro Gomes, com essa declaração, tenta agradar aos que hoje são eleitores de Lula. Mas, mais uma vez, ele escorregou em suas palavras. Essa ameaça de fazer os juízes voltarem à sua caixinha, quer dizer, voltarem ao seu lugar, certamente vai criar um atrito, já criou um atrito desnecessário com o judiciário. Ciro não pode se esquecer do assalto que o PT e outros partidos fizeram aos cofres públicos do país. E embora ainda falte muita gente, boa parte desses criminosos, inclusive do PT, está na cadeia. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou hoje os embargos de declaração da defesa do ex-presidente Lula, que pediam o afastamento do juiz Sérgio Moro nos processos que investigam o sítio de Atibaia e um terreno comprado pelo Odebrecht, supostamente destinado ao Instituto Lula. A defesa do ex-presidente queria que a Justiça considerasse Moro suspeito de julgar os casos por participar em Nova York de um evento ligado ao ex-prefeito de São Paulo, João Dória, que é pré-candidato do PSDB ao governo do estado. O Facebook desativou 196 páginas e 87 contas no Brasil por afirmar que faziam parte de uma rede de desinformação.
Segundo a rede social, a ação é parte dos esforços para impedir perfis enganosos e notícias falsas antes das eleições de outubro. Entre os perfis envolvidos estão o do Movimento Brasil 200 e o do Movimento Brasil Livre. O MBL informou que diversos dos seus coordenadores foram afetados. O movimento, que ficou conhecido durante as manifestações de 2016 pelo impeachment de Dilma Rousseff, disse em nota que a atitude foi arbitrária e que usarão todos os meios possíveis para recuperar as páginas desativadas. É evidente que as notícias falsas devem ser combatidas, mas todo cuidado é pouco. Muitas propostas contra as chamadas fake news, envolvendo opiniões que muitos consideram equivocadas, esbarram na censura. E isso é tudo o que não queremos. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, hoje mais estiloso do que nunca. Reinaldo, verdadeiro ou fake news? Se Ciro Gomes for eleito, pode tirar Lula da cadeia? Boa noite, Amanda. Aliás, excelente o gancho. Veja, ele deu uma entrevista para a TV Difusora no Maranhão e num dado momento disse: a única forma de Lula sair da cadeia é se a gente for eleito e o Ministério Público e o Judiciário precisam ser devolvidos à caixinha. Eu escrevi largamente no meu blog hoje a respeito, vou comentar aqui agora com os queridos telespectadores. Vamos lá, que um presidente da República possa tirar alguém da cadeia assim, por vontade, é absoluta fake news. Veja, ele disse aquilo, era uma avaliação política. As avaliações políticas, Amanda, os políticos estão aí, eles prometem tudo, até o amor verdadeiro, como diria Nelson Rodrigues, né? Logo alguém prometerá, como eu brinquei, 2 chicabons por dia para todo mundo, 3 orgasmos, etc. Né? A questão é saber se isso é possível. Vamos lá, quando é que um presidente pode tirar alguém da cadeia, ou quando um político pode tirar alguém da cadeia, ou quando o processo político pode tirar alguém da cadeia ou impedir que vá para a cadeia? A Constituição prevê, por exemplo, a anistia. A anistia está no artigo 48 da Constituição, que trata das prerrogativas do Congresso. A anistia tem que ser um projeto de lei. O projeto de lei tem que ser aprovado pelo Congresso. O presidente tem direito a veto. Tá, o veto do presidente pode ser derrubado. Portanto, é o Congresso que manda nas questões referentes à anistia. A anistia não anistia pessoas, a anistia crimes. Bom, como é que se ia anistiar o Lula? Ele dizia assim: todos os condenados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro estão absolvidos? Impossível, né? A outra questão é o indulto, aí previsto no artigo 84 da Constituição, onde tem as prerrogativas do presidente. Da mesma sorte, o presidente tem de fazer um decreto aí, decreto, não projeto, né? Faz um decreto com as condições do indulto. Vai colocar o que na condição do indulto? O indulto não ia valer só para o Lula, tem que valer para um grupo de pessoas. Mas, a partir do indulto decidido pelo Temer no ano passado, ficou claro que o Supremo pode interferir, né? Digamos que um presidente eleito fosse indultar o Lula, o Supremo teria todas as condições de impedir, tá certo? E, finalmente, existe a graça, né? Esta, sim, a graça é individual. Você concede a graça a uma pessoa. A Constituição brasileira, Amanda, traz uma vez a palavra graça, no artigo 5º apenas, não diz o que é, e ainda aparece ali como causa de exclusão. Isto é, diz ali que não pode ser suscetível de anistia ou graça, não podem ser suscetíveis de anistia ou graça crimes como terrorismo, tortura, etc. Nem diz o que é graça. Portanto, não existe caminho legal para um presidente eleito, qualquer que seja, tirar Lula da cadeia, né? O que o Ciro estava dizendo, muito provavelmente, é que ele, eleito, tendo uma vinculação maior com a esquerda, criar-se condições para fazer um debate sobre o papel do Ministério Público e do Judiciário. E aqui, não que eu seja como Chacrinha, que tenha vindo para confundir, não para explicar, até porque eu procuro explicar muito bem as minhas posições, mas todo mundo sabe que eu acho que o Judiciário tem de voltar para a caixinha. Todo mundo sabe que eu acho que o Ministério Público tem de voltar para a caixinha. Qual caixinha? A da Constituição. É inaceitável
que um membro do Ministério Público faça aquilo que fez com o Sérgio Cabral. Primeiro vai visitar presídio, vai visitar uma cela de medalhões para ser notícia, para aparecer, impõe uma regra a esses presos que estão ligadas à ideia de humilhação. O preso se insurge porque está sendo obrigado a fazer algo que a lei não o obriga a fazer, não é? Como fez o Sérgio Cabral, e ele manda Sérgio Cabral para o isolamento. Medida revertida a tempo pela Vara de Execuções Penais, já que o promotor não tinha poder para aquilo. Só isso? Não. Hoje, procuradores vão para o Twitter, vão para as redes sociais para atacar decisões do Supremo. Atacar ministros do Supremo enquanto as votações estão acontecendo. Só isso? Não. Para incitar pessoas contra os poderes constituídos da República. Tudo isso é proibido por lei. Tudo isso tem de ser coibido. Tem de ser coibido, por exemplo, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que, não obstante, não faz nada. Então, um presidente da República, qualquer que seja, tem entre as suas funções, seja Ciro, seja Alckmin, seja quem for, tem de restaurar, sim, a importância do poder da política. Sem ela, o país naufraga. Os prejuízos estão aí. O país virou o ano crescendo 3,5%, 4%. Vai crescer menos de 1,5%. A greve dos caminhoneiros responde por 0,8% no máximo desse decréscimo. O resto é crise política. Crise política decorrente do fato de que a política foi relegada à condição de lama. Os políticos são responsáveis por isso. Sim, eu nunca neguei. Mas que se punam os responsáveis dentro da lei. Né? Agora, que fique de essencial o seguinte: presidente eleito nenhum consegue, por vontade, tirar Lula da cadeia. Isso é conversa mole. De resto, se esse fosse um plano secreto do Ciro que estivesse sendo urdido, acho que Ciro e Lula, a essa altura, estariam juntos, não é mesmo? Só que o que a gente tem neste momento de concreto é o Lula tentando impedir o Ciro de fazer aliança com o PSB e com o PCdoB. Eu acho que se a sua ideia fosse eleger Ciro para sair da cadeia, ele poderia estar fazendo justamente o contrário. Então, a gente vem aqui para dizer que, ainda que o candidato tenha dito o que disse, essa história é, sim, fake news, ainda que não haja grande maldade nisso. Mas quando se consulta a Constituição, a gente dirime todas as dúvidas. É isso aí. Vamos tirar o chapéu para a Constituição do Brasil. Reinaldo, boa noite, obrigado e até amanhã. A Secretaria-Geral da Presidência divulgou dados sobre o período em que o médico Denis Machado, conhecido como Dr. Bumbum, trabalhou como clínico geral, veja só, no Palácio do Planalto em 2008, durante o governo de Lula. Fica sossegado que ele não operou Lula. Segundo a pasta, Machado nunca fez parte do corpo funcional da Presidência da República, nem participou de eventos oficiais, viagens presidenciais ou atendimento a autoridades. Como oficial médico do Exército, foi cedido temporariamente por menos de um mês pelo Hospital das Forças Armadas para atendimento na Clínica Geral da Presidência. Denis Machado está preso desde segunda-feira por envolvimento na morte de uma paciente que havia passado por um procedimento estético numa clínica clandestina mantida por ele no Rio de Janeiro. A defesa do Dr. Bumbum trata o caso como fatalidade. Agora imagine só encontrar um jacaré no meio da rua. Pois é, foi exatamente o que aconteceu em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Guarda Municipal, o rio Gravataí passa pela área urbana e a chuva pode ter contribuído para o animal chegar até a cidade. Após a captura, o bicho da espécie papo amarelo, de quase 2,5 metros, foi solto em uma área de proteção permanente. Eu tinha um local para aceitar, mas eu não vou dizer aonde.
Em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, um carro desgovernado atropelou 5 pessoas. Uma morreu na hora. As imagens mostram quando um carro descontrolado sai atropelando tudo que tinha pela frente. 9 motos que estavam estacionadas na frente de um supermercado foram derrubadas e 5 pessoas atingidas. Uma morreu na hora e 2 estão internadas em estado grave. Segundo a polícia, o motorista de 54 anos, que não teve a identidade divulgada, alegou ter sofrido um mal súbito por ter diabetes e pressão alta e vai responder pela morte e lesão corporal em liberdade. Em Santarém, no oeste do Pará, uma mulher tentou atravessar a rua fora da faixa e, quando correu, foi atropelada. Ela foi lançada a quase 20 metros de distância pelo carro. A vítima foi socorrida e o quadro clínico dela é estável. Cerca de 1.000 soldados do Exército reforçam uma operação de combate ao tráfico de drogas na Rocinha, no Rio de Janeiro. A repórter Thalita Ribeiro acompanha esse trabalho e nos traz mais informações. Boa noite, Thalita. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. A operação na Rocinha está em andamento, né? No início da tarde, mais de 900 militares das Forças Armadas, com apoio de blindados e aeronaves, reforçaram a segurança na comunidade. Desde então, não foram registrados novos tiroteios. O objetivo da operação é prender traficantes que atuam ali na região. Até o momento, um homem foi preso e 3 morteiros foram apreendidos. Em nota, o Exército não informou quanto tempo vai permanecer na comunidade. Pela manhã, a repórter Melina Saad acompanhou a operação feita pela Polícia Militar. Vamos assistir a matéria. Foi uma quarta-feira difícil para os moradores da maior comunidade do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, as pessoas se manifestaram. Relatos de que os tiros podiam ser ouvidos até em bairros vizinhos, como a Gávea. Assustados, muitos preferiram não falar. Na Rocinha? Durante toda a manhã, homens do BOPE, do Batalhão de Cães e do Choque monitoraram os acessos da comunidade. Um suspeito foi preso. Um dos tiroteios nessa manhã aconteceu em uma localidade conhecida como Rua 2, que fica em uma das partes mais altas da Rocinha. Por causa da ação com um helicóptero, o espaço aéreo ficou restrito no entorno da região. Os confrontos começaram horas depois de divulgada a condenação do traficante Rogério 157. O criminoso, preso desde 6 de dezembro, recebeu pena de 32 anos. Ele foi o responsável pela guerra entre facções na Rocinha em setembro do ano passado, brigando com o ex-parceiro NEM pelo controle do tráfico no morro. Uma discussão que já começou. Se os militares ficam ou não no Rio e se a intervenção deve continuar no próximo governo. Os militares que de segurança não entendem nada porque são treinados para a guerra, querem tirar o corpo o mais depressa possível. A mãe da vereadora Marielle Franco foi convidada para integrar o grupo de trabalho Mulheres Negras da Comissão OAB Mulher do Rio de Janeiro. Marinete da Silva, que é advogada, terá a participação oficializada durante evento marcado para esta noite, que comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha na própria sede da OAB. Uma mulher que se passava por médica foi presa no Rio de Janeiro. Ela usava a própria casa como clínica para realizar procedimentos estéticos. Patrícia Silva dos Santos, de 41 anos, conhecida como Pati Bumbum, foi presa na manhã de hoje em Curicica, na zona oeste do Rio. De acordo com as investigações, ela se passava por médica e aplicava silicone industrial nos glúteos das pacientes dentro da própria casa. No local, foram encontrados agulhas, seringas, medicamentos e o produto utilizado para o procedimento. Nenhum material recolhido no local é considerado proibido. A polícia chegou até a falsa médica através de informações do Disque Denúncia. Em um áudio atribuído a Patrícia, ela ironiza os recentes casos de mortes após os procedimentos estéticos, como o do Dr. Bumbum. Amigas, vamos falar sério. Todo ano morre alguém fazendo alguma de estética. Pelo menos a gente morre fazendo aquilo que a gente quer e não morre feia.
Ah, vamos parar com essa palhaçada. Eu deixo o cara, a mulher já morreu. Ela que procurou ele. Pati Bumbum será indiciada por exercício ilegal da medicina, mas como o crime é considerado de menor potencial ofensivo e tem pena máxima de até 2 anos, ela vai responder em liberdade. A mulher tem 3 passagens pela polícia, uma por ameaça e outra por injúria e lesão corporal leve em março de 2013. E uma ocorrência por omissão de cautela na guarda de animal perigoso e injúria em 2016. A Petrobras pode ser obrigada a pagar mais de 100 milhões de reais ao governo do Ceará. O valor foi gasto no projeto de instalação de uma refinaria que nunca saiu do papel. Ao vivo, o repórter Emerson Chalian tem as informações. Boa noite, Emerson. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Essa é uma ação do Ministério Público do Estado que recomendou ao governo do Ceará que solicite à Petrobras o ressarcimento de 124 milhões de reais. Esses valores se referem a gastos com imóveis, isenções fiscais e outras despesas para a instalação de uma refinaria na região do Porto do Pecém. O MC disse que o Estado do Ceará gastou, mas que nunca solicitou a devolução desses valores. A refinaria no Ceará foi anunciada no governo Lula em 2008 e cancelada em 2015 na gestão de Dilma Rousseff. Ao vivo de Fortaleza, Emerson Chalian para o Rede TV News. O Itamaraty chamou de volta o embaixador do Brasil na Nicarágua em resposta à morte da brasileira Raineia Gabriele. O governo de Pernambuco vai pagar as despesas com o traslado do corpo da brasileira assassinada em Manágua. O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, informou hoje que a pasta está em contato com o Itamaraty para agilizar a liberação do corpo de Raineia Gabriele. Mas até agora ainda não há previsão para isso acontecer. Cabe ao Ministério a negociação com o governo da Nicarágua, de Estado Nacional para Estado Nacional. E essa negociação se dá através da Embaixada do Brasil em Manágua. Caberá ao governo de Pernambuco, nós vamos assumir o traslado desse corpo, que foi uma determinação expressa do governador Paulo Câmara. Raineia Gabriele estava na Nicarágua há 6 anos e pretendia voltar para o Brasil em 2019. Na última conversa que ela teve com a mãe, Dona Maria José, ela chegou a comentar que a onda de violência naquele país estava muito grande por conta dos protestos que pedem a renúncia do atual presidente Daniel Ortega. A universitária, que de acordo com amigos não participava dos atos políticos, é uma das cerca de 350 pessoas mortas nos conflitos que tiveram início em 18 de abril. A minha vida praticamente acabou agora. Eu sei minha filha, a única filha que eu tinha, que poderia me dar, me ajudar na minha velhice. Eu simplesmente agora não tenho mais expectativa nenhuma da minha vida mais. Em resposta à morte de Raineia e a reação violenta da polícia no país, o Brasil chamou de volta o embaixador do país na Nicarágua, Luiz Cláudio Villafane. Na diplomacia, esse tipo de medida é tomada apenas em casos considerados graves. O governo também convocou a embaixadora da Nicarágua no Brasil, Lorena Martínez, para prestar explicações sobre a morte de Raineia. O Itamaraty agiu corretamente. Convocar o embaixador brasileiro lá na Nicarágua para voltar aqui para o Brasil significa uma reprovação muito pesada, quase um rompimento de relações diplomáticas. Além disso, chamar a embaixadora da Nicarágua no Brasil para uma conversinha no Itamaraty significa um pito muito pesado no governo Ortega. São atitudes como essa que se espera do nosso Ministério das Relações Exteriores. No Laos, mais de 130 pessoas continuam desaparecidas depois que uma hidrelétrica em construção se rompeu. 26 mortes já foram confirmadas pelo governo no primeiro balanço da tragédia. Os detalhes com o correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola.
As inundações dificultam os trabalhos das equipes de resgate. De helicóptero, o primeiro-ministro de Laos supervisionou a operação para a retirada dos moradores da região afetada. Da aeronave não se vê as ruas, nem carros ou quarteirões. Tudo virou um mar de lama. Em abrigos improvisados, as quase 7.000 pessoas que perderam as casas recebem medicação e ajuda básica. Perdemos todos os nossos pertences, motos, móveis, animais, vacas e porcos. Eu me sinto segura aqui, mas me preocupo com meu marido e o meu filho, que ainda estão na aldeia. Para quem ainda não está na aldeia, o refúgio se resume em um canto de telhado. São estas vítimas que as equipes de resgate tentam encontrar e socorrer. Conforme informações do porta-voz da presidência da Coreia do Sul, equipes de Seul também serão enviadas para ajudar nos resgates. O presidente Moon Jae-in deu instruções para que nosso governo agisse rapidamente, em virtude do fato de que uma empresa coreana está envolvida com a construção da barragem em Laos. O grupo responsável pelas barragens sustenta que o desastre foi provocado pelas fortes chuvas que inviabilizaram os reparos das rachaduras identificadas no domingo. Ao passo que o resgate continua, o Serviço Meteorológico do país prevê chuvas e ventos fortes para os próximos dias nas vilas, o que pode prejudicar a operação e reduzir a esperança de quem ainda resiste e aguarda por socorro. O pedido das autoridades por roupas, alimentos, água potável, remédios e outros itens continua. Segundo a Cruz Vermelha Internacional, a comida é uma das principais preocupações, porque os suprimentos que estavam nas aldeias foram encharcados. Unidades de purificação de água também são instaladas na tentativa de garantir o abastecimento de água potável. A barragem que entrou em colapso fica no sudeste de Laos, próximo às fronteiras com Camboja e Vietnã. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Subiu para 81 o número de mortos depois de vários incêndios atingirem a região de Matis, no sul da Grécia. Pelo menos 40 pessoas estão desaparecidas. Hoje, o governo declarou estado de emergência e 3 dias de luto. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. Equipes de resgate ainda procuram por vítimas nos escombros das casas destruídas pelo fogo. Quem conseguiu escapar relata os momentos de pânico ao ver tudo sendo consumido pelas chamas. Esta sobrevivente conta que se trancou em casa e fala do terror que viveu. Nós nos fechamos em casa, fechamos as persianas, tínhamos toalhas sobre os nossos rostos. O inferno durou cerca de 1 hora. Eu não tenho palavras para descrever o que vivemos. Esta outra vítima diz que os ventos só pioraram a situação. Naquele momento, eu não sei o que aconteceu, porque cada pessoa estava tentando fugir. Tudo queimou muito rápido, porque o vento estava soprando muito forte. As regiões mais afetadas foram Rafina e Mati, um balneário muito frequentado nesta época do ano por causa de suas colônias de férias a cerca de 40 quilômetros da capital Atenas. A nossa equipe localizou esta brasileira que vive há 2 anos e meio em um dos locais mais afetados pelo fogo. Tuca Oliveira gravou um vídeo para a nossa equipe na Europa, contando o drama que ela e o marido viveram para escapar do incêndio. Sim, em 20 minutos a gente desceu e o fogo já estava na cidade de Rafina, que é onde a gente mora, e já estava na nossa rua, inclusive. E aí foi uma correria geral, é uma sensação terrível, porque você vê que ainda muita gente não está entendendo, as pessoas olhando pela janela, as pessoas na rua, muita gente já correndo, mas você entende que muita gente ali não vai sobreviver, não vai dar tempo. Tuca, que é produtora de vídeo na Grécia, continua o relato emocionante. A gente conseguiu assim escapar muito, muito rápido. Assim, a gente foi entrando pelas ruelas de Rafina, enquanto todas as pessoas estavam presas ali no trânsito ainda. A gente conseguiu ter essa fuga aí meio que de cinema e muito rapidamente a gente pegou assim, um trânsito livre e conseguiu sair muito rápido. Mas infelizmente muita gente não viu.
Dezenas de pessoas não tiveram a mesma sorte, lembra este morador. Houve um grande pânico porque a rua inteira estava bloqueada por carros. Gente gritando, desesperada. Eles podiam ver o fogo que estava vindo junto com o vento. Já cheirava muito e o céu estava preto. A brasileira encerra o depoimento com o mesmo sentimento de milhares de pessoas que, mesmo de longe, acompanham o drama na Grécia. Uma situação realmente muito triste, muito desesperadora. O sentimento de alívio de que nós nos salvamos, mas o coração partido pelos que não conseguiram. O que era uma zona turística da Grécia, hoje se transformou num amontoado de cinzas, casas destruídas e carros queimados. Essas imagens mostram o desespero de muitos moradores e turistas que, para escapar das chamas, se jogaram no mar. Há relatos de pessoas que morreram afogadas no local. Muitos deles decidiram tentar chegar ao mar, que fica apenas um quarteirão abaixo. Mas eles não sabiam que em muitas áreas haviam rochas. Então eles ficaram presos. O fogo os cercou, então eles não tinham saída. Monumentos históricos amanheceram com bandeira meio mastro. Os jornais estampam na capa a tragédia sem precedentes da história moderna do país. E a Grécia ainda contabiliza o número de vítimas, que pode ser muito maior do que as mortes confirmadas até agora. O primeiro-ministro Alexis Tsipras decretou luto oficial de 3 dias no país e tenta encontrar palavras que amenize a dor de quem perdeu tudo. Hoje a Grécia está em luto em memória daqueles que foram perdidos. Estamos declarando um período de 3 dias de luto nacional, mas não devemos deixar que o luto nos subjugue, porque estas horas são horas de batalha, unidade, coragem e, acima de tudo, solidariedade. Por causa dos ventos fortes, as chamas estão se espalhando rapidamente. E o temor do governo é que o fogo atinja Atenas, já que as regiões afetadas estão a pouco mais de 30 quilômetros da capital grega. As autoridades investigam também se alguns dos 57 focos de incêndio podem ter origem criminosa. Bandidos teriam ateado fogo na floresta para saquear propriedades de quem fugia das chamas. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Cerca de 210 pessoas morreram em ataques terroristas assumidos pelo Estado Islâmico na Síria. A região atacada é controlada pelo regime do presidente Bashar al-Assad. 3 homens-bombas se explodiram em locais diferentes, matando civis e forças militares. Jihadistas também invadiram casas para matar moradores. Este é um dos piores ataques do grupo terrorista, que atualmente ocupa cerca de 3% do território sírio. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, mais de 20 extremistas foram mortos. O assunto ainda é terrorismo. O Estado Islâmico reivindicou o ataque que deixou 2 mortos e 13 feridos em Toronto, no Canadá. Apesar do grupo ter assumido a autoria do crime, as autoridades canadenses dizem que não há provas para confirmar a afirmação dos terroristas. No domingo, Faisal Hussein, de 29 anos, abriu fogo em frente a um estabelecimento comercial. A família afirmou que ele sofre de psicose e depressão. E no Paquistão, as eleições gerais foram marcadas por violência. 31 pessoas morreram e cerca de 70 ficaram feridas em um atentado reivindicado pelo Estado Islâmico na cidade de Quetta. Um homem-bomba se explodiu na entrada de uma sessão eleitoral. Os mais de 105 milhões de eleitores vão escolher deputados para os próximos 5 anos e o novo premier do país. A cantora americana Demi Lovato continua internada em Los Angeles depois de ser levada às pressas para um hospital da cidade. Ela teria sofrido uma overdose. Veja os detalhes com o correspondente da Rede TV, Fábio Borges. A emergência médica envolvendo Demi Lovato aconteceu na casa dela, em Los Angeles. Era por volta do meio-dia, no horário local desta terça-feira, quando paramédicos responderam a um pedido de socorro. As primeiras informações deram conta de que os socorristas trataram a cantora, que estava inconsciente, com Narcan, uma substância usada para conter a overdose de drogas opioides, como morfina e heroína. Mas a informação sobre a droga ou drogas que causaram a aparente overdose na cantora de 25 anos ainda não foi divulgada.
Em um comunicado, um representante da artista pediu para que respeitem a privacidade de Demi Lovato e que sejam repudiadas especulações sobre a cantora. De acordo com o site de celebridades TMZ, que deu a notícia do resgate em primeira mão, Demi Lovato não revelou aos paramédicos as substâncias que teria usado. Também não foram encontradas drogas na casa da cantora. Por conta disso, ela não deve ser investigada criminalmente. O incidente médico envolvendo a jovem estrela, de 25 anos, aconteceu após ela ter realizado uma festa em casa que durou toda a noite. Demi Lovato tem um histórico de dependência química e de bebidas alcoólicas. Em 2010, foi internada numa clínica de reabilitação. Ela sempre falou abertamente sobre o abuso de drogas. Neste depoimento, gravado em abril deste ano, ela comenta sobre o vício e outros problemas como bulimia e transtorno bipolar. Eu sofro de transtorno bipolar. Eu não sofro com isso, eu prospero com isso. E eu estou num lugar diferente hoje. Mas quando eu usava drogas e álcool, eu acho que era o meu jeito de me automedicar. Em março deste ano, Demi Lovato havia completado 6 anos longe das drogas e do álcool. Mas no mês passado, após lançar a música Sober, sóbria em português, muitos fãs desconfiaram de que a canção foi uma confissão da recaída da cantora. Na letra ela diz: "Desculpe mãe, eu não estou mais sóbria. Desculpe pai, pelos drinks que derramei no chão. Para aqueles que nunca me deixaram, nós já estivemos nessa estrada. Me desculpe, eu não estou mais sóbria." Demi Lovato continua internada aqui em Los Angeles. De acordo com os representantes da cantora, ela está acordada e passa bem. O estado clínico dela é estável. A família de Demi Lovato, incluindo a mãe, a acompanha desde que ela foi hospitalizada. Nas redes sociais, fãs e amigos publicaram milhares de mensagens de apoio à cantora, que faz muito sucesso entre o público jovem. Lady Gaga escreveu estar feliz por Demi Lovato estar viva. A apresentadora de TV Ellen DeGeneres publicou ter ficado com o coração partido sobre a situação enfrentada por Demi Lovato. Já a cantora Ariana Grande escreveu amar a amiga. Demi Lovato faria um show nesta quinta-feira em Atlantic City, no estado de Nova Jersey. A apresentação, no entanto, foi cancelada. Ainda não se sabe quanto tempo vai durar sua recuperação. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Há 4 décadas nascia o primeiro bebê de proveta do mundo na pequena cidade de Oldham, no interior da Inglaterra. As informações com a correspondente na capital inglesa, Érica Abreu. Há 40 anos, esse bebê seria o primeiro de milhões. Louise Joy Brown veio ao mundo no dia 25 de julho de 1978. Ela foi o primeiro bebê nascido como resultado da fertilização in vitro, que agora é usada por médicos em todo o mundo. O grande feito foi desenvolvido pelos médicos Robert Edwards, Patrick Steptoe e Dean Purdy. Na fertilização in vitro, um óvulo é retirado de uma mulher, misturado com espermatozoides em laboratório e depois implantado em um útero para se transformar em um bebê. A descoberta rendeu o Prêmio Nobel de Medicina a Edwards em 2010. Quando eu nasci, fizeram muitos testes em mim, incluindo minhas impressões digitais. Eles não conseguiram achar nada errado e não precisei fazer mais exames. E sempre tive uma vida normal.
Em 1978, muitos viam o tratamento com suspeita e medo. Alguns grupos acharam que denegriria o valor da vida humana. Alguns líderes religiosos chamavam isso de moralmente errado. Desde 1978, a taxa de bebês de proveta que deram certo cresceu de 8% em 1991 para 21% em 2016. E 16% das gestações de fertilização in vitro resultaram em gêmeos ou mais. Nos últimos 40 anos, 8 milhões de crianças vieram ao mundo através da fertilização in vitro. No Reino Unido, o tratamento é oferecido sem custos a mulheres com menos de 43 anos que não conseguem engravidar. Para Brown, toda mulher deveria ter acesso ao tratamento de fertilização in vitro gratuitamente. Acho que deveria estar disponível para todos. Isso é o que o Bob, o Patrick e o Jan se propuseram a fazer. Eles queriam que todos usufruíssem e seria bom se todos pudessem usar. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. A estrela do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na calçada da fama em Hollywood, foi destruída nessa manhã. O ataque foi feito com uma picareta. Poucas horas depois, a polícia prendeu um suspeito. A estrela, que homenageia Trump pelo trabalho no comando de um reality show, já havia sido vandalizada em 2016. Até 2022, o técnico Tite vai continuar na seleção brasileira. Tite aceitou a proposta da CBF e vai continuar no comando da seleção brasileira. Os valores da negociação foram revelados, nada de aumento para ele. O gaúcho recebe R$600 mil por mês. E já tem trabalho para o mês que vem. Tite fará a convocação para 2 amistosos nos Estados Unidos, que vão acontecer em setembro. O técnico tem bons números na seleção. Há 2 anos no cargo, foram 20 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. A última foi contra a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Daqui a pouco, o Corinthians entra em campo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Com a saída de Rodriguinho, outro craque está escalado para ser o protagonista do time. Treinar depois de perder para o São Paulo não foi tarefa fácil, não. Claro que perder para o São Paulo, acho que ninguém aqui gosta de perder clássico, mas a gente tem que levantar a cabeça e esquecer esse jogo. Mais difícil ainda está sendo escalar um time cheio de desfalques. Contra o Cruzeiro, por exemplo, serão 4 modificações. A primeira é na zaga. O Léo entra no lugar do Pedro Henrique. As outras são no meio de campo. O volante Douglas, que veio do Fluminense, ocupa a vaga do contundido René Júnior. Cleison ganhou a disputa com Marquinhos Gabriel. E o Jadson retorna ao time no lugar de Rodriguinho, vendido ao Pirâmides do Egito. Estava ali esperando a minha oportunidade e com a saída dele abriu ali a vaga. Pelo menos um fator ajuda o camisa 10. É que a partir de agora, o técnico Osmar Loss pediu para ele jogar mais centralizado no meio de campo. Estou feliz aí de receber essa oportunidade que o Loss vai me dar nesse jogo. Jogar na posição que eu gosto. Com a venda de Rodriguinho, sobrou para o Jadson ser o grande protagonista desse time. Até porque, mesmo com a janela de transferências ainda aberta, ele garante que não recebeu proposta nenhuma e que vai assinar a renovação com o Timão. Não tem nenhuma sondagem. Penso ficar aqui no Corinthians. Meu empresário já teve uma reunião com o pessoal da diretoria. Já está palavrado, já está tudo certo. Só falta assinar. Quer que eu sou feliz, já estou ambientado, então não tem por que sair. O jogador está tão pronto a assumir o posto de Rodriguinho que anda até parecido com ele. Rodriguinho, Jadson. Além de Corinthians e Cruzeiro, outros 3 jogos agitam a noite pelo Brasileirão. O Palmeiras enfrenta o Fluminense neste momento no Maracanã e vai perdendo por 1-0. Atlético Mineiro e Paraná jogam no Independência logo mais às 21 horas. E o Santos recebe o Flamengo na Vila Belmiro às 21h45.
chegou a hora. A Semana de Vela de Ilhabela tem muita história para contar. Hoje, vamos conhecer a do velejador Charles Flash. A Semana de Vela em Ilhabela é muito mais do que regatas. É a oportunidade de conhecer histórias inspiradoras como a do Charlie Flash, um brasileiro cheio de sonhos. A diferença é que ele parou de sonhar e colocou o seu maior desejo em prática. Fui procurar na Guarapiranga um barquinho pequenininho para eu aprender e não fiz curso, não fiz nada, comprei alguns livros e fui me aprimorando com base nessa pouca experiência e descobri que de Ushuaia saíam os veleiros que vão para a Antártica, que era um sonho que eu tinha desde criança também. O Charlie foi até Ushuaia, que fica a 3.000 quilômetros de Buenos Aires, na Argentina. E lá ele conheceu o Henk, um holandês considerado o pai da navegação naquela região. Mas o capitão não deu moral para ele, não. E naquele momento que a gente se conheceu, ele falou assim, deixa eu ver sua mão. E aí apertou minha mão assim e falou, não, você tem mão de acadêmico. Nem assim ele desistiu. Trabalhou em diversos veleiros, entre eles o da família Schurman. Deu a volta ao mundo. Conquistou o respeito do Henk e o seu próprio veleiro. Aí a Antártica ficou pertinho. A gente acabou de descer aqui na Ilha Livingston, na Antártica. É difícil acreditar que eu finalmente cheguei aqui. E olha as imagens do Charlie, fala sério. Valeu a pena cada noite mal dormida, cada não que ele recebeu, mas isso deixou o Charlie mais forte para a próxima etapa da vida dele. Uma espécie de vaquinha coletiva ajudou o Charlie a realizar o sonho dele e comprar esse veleiro aqui. Agora, você que está em casa pode realizar o seu sonho e ser um dos tripulantes desse veleiro aqui em uma expedição para a Antártica. Não precisa ser super explorador, não precisa ser super, não é nenhum feito físico, não precisa nada, precisa ter o perfil, precisa estar disposto a encarar a tabuada de um veleiro, a fazer parte da tripulação, participar dos turnos, né, trabalhar em equipe. É, Charlie, você certamente inspirou muita gente. Vai lá, amigo, segue seu sonho. Quem sabe a gente não se encontra lá na Antártica. Fernando Navarro, de Ilhabela, para o Rede TV News. Na Indonésia, as ondas gigantes que atingiram a ilha de Nias, paraíso de surfistas do mundo todo, viraram um barco. A ondulação gigante, com ondas de 4,5 metros, atingiu em cheio a embarcação. E tudo foi registrado por um brasileiro. O surfista e fotógrafo Bruno Lemos gravou tudo e explicou que o barco era de uma família local e estava vazio quando virou. Apesar do susto, os surfistas vibraram com as ondas de quase 5 metros. É hora de saber como fica o tempo amanhã em todo o país com a Luciana Camargo. Olá, boa noite. Você sabe quanto tempo faz que a gente não vê esse cenário em São Paulo? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há cerca de 3 meses, São Paulo, a capital paulista, não tem uma chuva significativa, pelo menos com 5 milímetros ou mais do que isso, né? Mas a gente tem uma luz no fim do túnel. É que esse sistema aqui de baixa pressão que está sobre o Uruguai, ele vai estimular a formação de uma nova frente fria amanhã no sul do país. Tudo indica que essa frente fria vai ter força suficiente para chegar até o sudeste e provocar chuva em São Paulo no fim de semana. Se ela não conseguir, uma outra frente fria vai se formar no sábado, dia 28. Ela vai ser reforçada por um ciclone extratropical. Aí sim é muito provável que julho, que ficou seco praticamente todos os dias, termine molhado com chuva em São Paulo. Mas isso é daqui a alguns dias. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã? Olha só, as pancadas de chuva continuam concentradas na faixa norte da região norte e em todo o litoral norte nordestino. Nessa extensa faixa azul é a zona de convergência intertropical que provoca as pancadas de chuva. No litoral leste nordestino até o litoral capixaba, são os ventos úmidos que sopram do mar que provocam as pancadas de chuva. Também vai chover amanhã desde o sul de São Paulo
até o sul do Rio Grande do Sul. E nessa área mais escura, no centro-leste catarinense e centro-leste gaúcho, chove a qualquer hora do dia e o sol nem vai aparecer. Falando em sol, olha ele predominando em toda essa grande área em amarelo, onde o tempo segue seco nessa quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha agora nos termômetros, nas temperaturas previstas para amanhã, né? Mínima de 10 graus em Brasília, 12 em BH e em São Paulo e vai fazer 19 graus de mínima em Palmas, no Tocantins. À tarde, os termômetros não vão passar dos 18 graus em Porto Alegre, 20 em Floripa, mas vão chegar aos 33 em Manaus e 34 em Porto Velho. Bem, hoje começou a Flip, a Feira Literária Internacional, na cidade de Paraty, no sul do Rio de Janeiro. Hoje o tempo ficou meio encoberto, o sol pouco apareceu, mas a partir de amanhã ele vai predominar. As temperaturas seguem em elevação gradativa, tanto que no sábado faz 29 graus de máxima, domingo 31, vai fazer calor por lá e não há previsão de pancadas de chuva até a festa terminar. Que você tenha um finalzinho de quarta-feira muito bom e que sua quinta-feira seja em alto astral. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Cientistas da Agência Espacial Italiana anunciaram hoje que existe água líquida em Marte. A água estaria a 1,5 km abaixo de uma camada de gelo, próximo ao polo sul do planeta. Uma imagem apresentada pela equipe em Roma mostra o que seria o reservatório no planeta vermelho. A descoberta aumenta consideravelmente a chance de haver vida em Marte. Em 2015, a NASA já havia falado de evidência de água líquida no local. Com essa boa notícia, nós encerramos o Rede TV News de hoje. Daqui a pouco tem o Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.